Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional, né? Você que acompanha a gente de segunda a sexta-feira, sempre a partir da 1h30 da tarde e com a reprise já de volta nesta segunda-feira próxima ao seu horário habitual, às 20 horas, às 8 da noite, não é? De segunda a sexta, 1h30 da tarde ao vivo, reprise às 8 da noite. Você tem sempre uma edição com a gente aos sábados às 3 da tarde e uma outra edição no final de semana aos domingos às 5 da tarde. Painel regional sempre com as personalidades da região e do Brasil, discutindo, aprofundando, debatendo, né, temas que estão na pauta, temas que são importantes aqui para o desenvolvimento, para o crescimento da nossa região metropolitana e, claro, discutindo também os temas de nível nacional. Recebendo e abrindo espaço painel regional para a área da saúde, né, nesta edição, recebendo aqui à minha esquerda, com muito prazer, o Dr. Joaquim Guimarães Neto, um especialista na cirurgia bariátrica. E aqui à minha direita, o nosso Sidney Costa, advogado, comentarista habitual aqui do painel regional. Lembrando que o programa nesta edição está gravado, né? Você não vai poder participar, evidentemente, pelo telefone, vai curtir o programa depois, né, pelo YouTube, sempre o programa encerrado vai para o YouTube para você acompanhar e curtir os trechos mais interessantes ou o programa por inteiro. Normalmente a gente está sempre online quando o programa é ao vivo, você sabe, pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. E lembrando também que o nosso espaço continua à sua disposição sempre, né, pelas redes sociais, o facebook.com/painel regional TV, facebook.com/painel regional TV. Eu cumprimento aqui o Dr. Joaquim, prazer recebê-lo, Joaquim Guimarães Neto, não é? Especialista na área de cirurgia bariátrica. Prazer recebê-lo mais uma vez, tudo bem, Joaquim? Graças a Deus, tudo bem. Espero falar um pouquinho sobre a obesidade, sobre a cirurgia, esclarecer aos telespectadores. Muito bem, obrigado, doutor Joaquim, por estar conosco, né? Sidney Costa, mais uma vez, prazer recebê-lo, comentarista habitual aqui do painel. Tudo bem, Sidney? Tudo bem, doutorão. Parabéns aí ao convidado, o médico, o jovem médico, referência inclusive da área que ele cuida, doutor Joaquim Guimarães Neto, que é também um ativista, viu, doutorão? Sobre isso que eu quero prescrutar dele. Já começando com essa palavra difícil, porque não é só um médico que tem esse olhar sobre um problema crônico de saúde pública, que é hoje a obesidade, mas ele também é ativista para orientar, trazer um caldo cultural em defesa do que ele acredita. Eu quero que ele explique isso do Grupo Gapo. Eu, em tempos de tecnologia, tablet, iPad, eu continuo com o meu MyPaper, mas não fico muito não fico muito desatualizado não, viu? Eu também sou do seu time, você sabe disso, né? Dr. Eduardo Firetti, médico veterinário, figura antenada com a cidade, com a região e com o país, vai estar com a gente daqui a alguns instantes para participar conosco também desse assunto importante, que é a questão da obesidade, a cirurgia bariátrica, aqui com o especialista, Dr. Joaquim. E a gente completa aqui, anunciando sempre a nossa Ione Furukawa, jornalista, e que está sempre antenada com o telespectador, não é? Com as perguntas que chegam normalmente para a gente, com as redes sociais. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados, e uma boa tarde também para você que está em casa nos assistindo. Muito bem. A gente pode considerar, não é? A gente conversava antes do programa com o Dr. Joaquim, Sidney e Ione, e a questão da obesidade já pode realmente ser encarada pela medicina, pela área da saúde, como uma epidemia, não é, Joaquim? Não, sem dúvida nenhuma. A obesidade, os números da obesidade, hoje em dia a gente tem números alarmantes, não só no Brasil como no mundo todo, né? E o Brasil, por uma série de motivos, vem se tornando cada vez mais um país de predomínio da obesidade. E isso reflete em custos para a nossa nação e há problemas sérios, né? Como diminuição do tempo de vida útil dessas pessoas acometidas, limitações, gasto com saúde pública. Então é um problema sério, muito mais do que a gente às vezes acha que é, né? Perfeito. Bom, isso foi definido já há algum tempo, né? E a gente antigamente estava acostumado a observar os dados, os números, né, que vêm dos Estados Unidos, né, com uma preocupação muito grande com relação especialmente à criançada, à meninada, aos jovens, aos adolescentes norte-americanos, já que o índice de obesos, né, de gente
vive acima de peso nos Estados Unidos é muito grande, especialmente pelo tipo de alimentação, né? Dos enlatados, né? Dos fast foods, né? Só que isso acabou sendo importado aqui pela nossa cultura também, né? E hoje a preocupação é também nossa, né? Se é que nós não estamos ultrapassando ou empatando com o que acontece nos Estados Unidos. Acho que é mais ou menos por aí já hoje, né, Joaquim? Então, perfeita a sua avaliação, né? O americano, ele é um exportador cultural, né? Então, não só o Brasil, como outros países do mundo, acabaram importando essa cultura americana, que são as culturas das grandes porções, do alimento mais rico em gordura, com baixo valor nutritivo, né? São aquelas refeições rápidas, as famosas redes de fast foods, né? E com isso, a gente também acabou aumentando o nosso número de pessoas obesas, né? Ou sobrepeso. Isso não acontece, não é exclusividade do Brasil. Você vê que culturas mais fechadas, como a China, por exemplo, onde não havia, por exemplo, a possibilidade da entrada da cultura americana, quando houve uma abertura do comércio chinês, aumentou-se muito o número de obesos naquela população, né? Isso se deve a essa contaminação por essa cultura americana. Vou anunciar aqui o Eduardo Filetti, eu já havia dito antes, né? Médico veterinário, figura antenada com as questões da cidade e do país, e a área da saúde também, né? Participa mais uma vez com a gente aqui do painel. Tudo bem, Filetti? Tudo bem, prazer estar aqui novamente, doutorão, doutor Joaquim, toda a equipe, Sidney. É um prazer estar aqui. Queria fazer uma pergunta para o doutor Joaquim, né? Se uma pessoa tem que emagrecer, vamos supor, 10 quilos, não vai fazer uma cirurgia bariátrica. Mas se, de repente, você vai adequar uma dieta, tal, mas se a pessoa não conseguir, né? Ela poderia colocar aquele balão inflável por um período só para emagrecer uma dúvida que surgiu, né? Só para emagrecer esses 10 quilos, que é uma coisa até pouca, com uma dieta ele conseguiria, exercício físico e tal, mas se a pessoa não quiser, por exemplo, tem gente que, por exemplo, não precisa, mas faz uma cirurgia plástica, por exemplo, uma mulher para aumentar o seio, diminuir, está tendo padrão normal, mas ela quer diminuir ou aumentar. Teria essa condição de uma pessoa que tivesse não obesa, mas num sobrepeso, pôr um balão apenas para ter uma facilidade no emagrecimento? Então, o uso do balão, primeiro só esclarecendo que o balão é um procedimento não cirúrgico, né? Ele é feito através de uma endoscopia, onde é colocado um balãozinho que ele está murcho quando ele é colocado, aí a gente coloca soro pela endoscopia e larga esse balão dentro do estômago. Esse balão ocupa um espaço no estômago, dando a sensação de saciedade, né? Bom, o balão, vale a pena lembrar que o uso do balão ele não é reconhecido como um procedimento obrigatório para que os planos de saúde cubram, então isso geralmente é feito só de maneira particular, né? E o uso dele é muito limitado, na verdade, né? A gente consegue fazer com que o paciente perca peso, mas por um espaço muito curto de tempo. Então, a média do tempo de uso do balão é de 4 a 6 meses. Depois, mesmo com o balão, a gente acaba recuperando peso. Então, na verdade, a gente tem que pesar muito bem custo-benefício, porque é um custo alto e o benefício que a gente tem é um benefício muito pequeno. É caro um balão com essa anestesia, ultrassonografia, acompanhamento do endoscopia? Isso. Não é barato, é em torno de 12 mil reais, mais ou menos. 12, 14 mil reais. Então, na verdade, hoje em dia, a única indicação que a gente tem precisa para o uso de balão é quando, por exemplo, chega um paciente muito, muito obeso e que a gente necessita que ele perca peso antes do procedimento cirúrgico, aí às vezes a gente utiliza o balão para que ele perca peso e em seguida operá-lo. Então, nessa indicação, que foi uma curiosidade aqui, mas acho que muito telespectador também tem essa curiosidade, não é muito indicado. Por exemplo, não chega nessas clínicas, por exemplo, onde tem médicos dessa especialidade, endoscopistas, não chega pessoas que querem perder pouco peso e têm condição financeira e não querem fazer uma dieta muito rígida e querem perder em curto espaço. A pessoa quer ir, vamos supor, tem um casamento da filha, ele quer estar mais em forma ou ter alguma coisa, e em 4 a 6 meses ele quer perder o peso. Existe essa indicação ou foi uma coisa que eu inventei aqui? Não, na verdade, assim, a procura existe e é muito grande.
Tá. Agora, a gente tem que pesar muito bem a indicação disso. Você porque procura fazer essas coisas mesmo? Você precisa emagrecer de um período curto? Pô, muito frequentemente, muito frequentemente. O que a gente tem que pesar é a indicação, o risco-benefício. O uso do balão não é isento de riscos. Risco que é gastrite? Não, vários riscos. Eu já operei uma paciente, por exemplo, que ela foi submetida a um procedimento em Dubai, onde foi colocado um balão, e esse balão foi deixado mais do que o tempo médio, e esse balão estourou e migrou. Ele desceu pelo intestino e obstruiu. Essa paciente teve que ser operada de emergência para retirar esse balão. Então, não é um procedimento isento de riscos. Lógico, isso é um caso particular, um caso pinçado, é raro, mas ocorre. E existem outros, como refluxo, ruptura do estômago, ruptura do esôfago. Então, não é um procedimento isento de complicações, né? Então, a gente tem que pesar muito bem custo-benefício, né? Como tudo na medicina. Muito bem, vou botar aqui no time aqui para entrar no jogo aqui com a gente aqui o Sidney Costa. A Ione tendo aí alguma questão também a levantar com o Dr. Joaquim, pode ficar à vontade, né? Pois não, Sidney? Pois é, eu vou me ater a esse trabalho também de advertência até cultural que o Dr. Joaquim desenvolve pelo GAPO, Grupo de Atendimento ao Paciente Obeso. E parece que ontem teve uma edição da Caminhada da Pesada rumo a uma vida melhor. Explica, por favor, para os nossos telespectadores, doutor Joaquim, como é que se desenvolve esse trabalho de consciência cultural, de prevenção da obesidade, enfim, como é que se desenvolve esse trabalho? No último dia 11 desse mês, né, do mês de outubro, a gente comemorou o Dia de Combate Mundial à Obesidade. Então a gente tem lá na GAPO, que é o Grupo de Atendimento ao Paciente Obeso, que é um grupo multidisciplinar, né, quer dizer, com vários profissionais de áreas diversas, como nutricionista, preparador físico, fisioterapeutas, endocrinologistas. E esse grupo, na verdade, ele tem a função de fazer o acompanhamento do paciente que está acima do peso, né? Principalmente aqueles pacientes que serão submetidos no futuro próximo à cirurgia, e acompanhá-lo depois dessa nova vida. Então, a gente, junto com esse grupo, a gente utiliza essa data como uma comemoração para que esses pacientes que estão vivendo essa circunstância, né, possam se motivar a mudar de vida, né? Esse trabalho que o senhor desenvolve se assemelha a essa nova onda que tomou conta aí dos meios médicos, dos coach, dos treinadores de consciência, para usar a psicologia também contra a obesidade, ou algo completamente diferente? Não, eu acho que é super importante, né? O paciente obeso, eu até costumo dizer para os pacientes que a obesidade é uma doença, e uma doença muito grave, mas muito, muito grave. Primeiro a gente tem que ter a consciência da gravidade dessa doença. E depois, saber que a gente está brigando em uma briga meio desleal. A obesidade é muito forte. E a gente, às vezes, tem que abrir mão das nossas armas para poder combatê-la, né? Então, como mesmo você disse, né, o tratamento de coach, né, é um tratamento onde a gente procura fazer uma conscientização de uma maneira mais precisa para esses pacientes, né? Para que eles não caiam em problemas comuns, né, que fazem com que eles muitas vezes voltem a engordar. Perfeito. Ione, pois não? Fica à vontade. Uma perguntinha, uma dúvida, na verdade. Hoje a metade da população brasileira está acima do peso, sobrepeso, né? Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde. Isso já pode ser considerado um problema de saúde pública, doutor? Sem dúvida. Hoje em dia, aqui no Brasil, isso já é considerado realmente um problema de saúde pública. O grande problema é que eu acho que os investimentos na área de saúde pública são ainda muito limitados, muito acanhados, dado a necessidade do problema que a gente tem. No Brasil, por exemplo, usando o gancho dos Estados Unidos, que é um país onde se tem muitos pacientes obesos, né, mais do que no Brasil, hoje em dia já existe um investimento muito grande, muito grande.
de alguns anos para cá. E é um investimento grande para um retorno muito pequeno e a longo prazo. Então é um trabalho meio de formiguinha, né? Mas que, infelizmente, o governo brasileiro, se quiser melhorar essa situação, vai ter que arcar com o ônus disso, né? O poder público tem dificuldade para fazer esse atendimento, esse tratamento, até investir nessa coisa de mudança de cultura e de hábito do brasileiro em razão dessa situação que a gente vive hoje, uma epidemia de obesidade. É isso? Sim, não só o Brasil, como no mundo todo, né? Como eu disse, nos Estados Unidos, principalmente na região de Nova York, no estado de Nova York, existe uma propaganda muito maciça sobre a obesidade, né? Hoje em dia, quem tem oportunidade de viajar para essa região, por exemplo, vai encontrar nos metrôs, por exemplo, avisos de alertas, na verdade, para os pacientes sobre os riscos da obesidade. Muito semelhante ao que se faz hoje em dia em todo o mundo ao cigarro. Eu ia perguntar exatamente isso. Muito semelhante. E tem outras estratégias. Hoje em dia, por exemplo, o americano sabendo, por exemplo, que as porções de 20 anos para cá aumentaram quase 600% no tamanho das porções, por exemplo. Isso a gente vê na nossa vida mesmo, né? Se a gente for pensar 20 anos atrás, na nossa casa, a família comprava um refrigerante família, que era uma refrigerante de 1 litro e dava isso para a família toda, provavelmente de manhã e até à noite. Hoje em dia é impensável, né? Um refrigerante de 1 litro. Meio acaba na refeição. Um refrigerante de 1 litro não dá para praticamente uma pessoa, né? Então, as grandes porções, elas foram tomando conta, né? E os Estados Unidos hoje em dia, tentando recuperar esse terreno, eles começam a sobretaxar, por exemplo, as grandes porções. Então, eles embutem um imposto muito maior nas grandes porções, para inibir um pouco o consumo dessas substâncias pouco nutritivas, né, e muito calóricas, por exemplo, né? Só que isso também acaba criando uma animosidade com as indústrias, né? Ainda mais num país como nos Estados Unidos, onde o capitalismo é selvagem, né? Então isso realmente acaba tendo uma repercussão, mas a consciência do problema maior da obesidade faz com que o governo americano seja muito duro quanto a isso. Filete, pois não? Na medicina veterinária, nós temos pesquisas, né, em âmbito nacional, onde um cachorro que não tem histórico familiar, você pegar o pai dele, a avó, de diabetes, de lesão renal, o cachorro não precisa nem estar obeso, ele está com sobrepeso, ele vai ter 3 vezes mais chance de desenvolver um diabetes, desenvolver um problema de lesão renal, uma lesão hepática, tal, enfim. Eu quero saber se essa proporção na medicina ela continua a mesma. Por exemplo, de repente o fulano, o senhor José, não tem nenhum parente que tem diabetes, não tem nenhum parente que tem lesão renal, quer dizer, o histórico dele familiar é excelente, né? E ele apenas por um sobrepeso, vamos supor, de 5 a 10 quilos, não seria um obeso, né? Aquela barriguinha de chope, né? De repente, ele estaria 3 vezes mais propenso num cão. E eu queria saber se o obeso, quantas vezes está mais propenso a ter essas doenças, problema da insulina, tal, dessas reações. Então, é que a obesidade no ser humano é mais difícil a gente quantificar isso, né? O que a gente tem, assim, o que eu costumo até dizer para os meus pacientes, assim, obesidade é igual a doença. Só que existem graus diferentes dessa doença, que lógico que varia de acordo com o tempo que você tem a obesidade, com o grau de obesidade e com o tipo de gordura que você tem, né? Existe, por exemplo, uma gordura que é chamada gordura branca, muito mais maligna do que a gordura marrom, por exemplo, que é um outro tipo de gordura. Então, essa gordura branca é associada, por exemplo, com muito mais problemas, como pressão alta, diabetes, colesterol alto. Fora isso, hoje em dia... Essa gordura é mais localizada no homem na abdominal, que você quer dizer, ou nem sempre? Não, o problema parece que esse tipo de gordura desperta uma reação inflamatória muito maior. E quando que você tem uma gordura e a outra gordura? É genética do ser humano, ou seja, o cara pode ter dois obesos, um ter muita gordura amarela e marrom e outro muita gordura branca. Exatamente. Não se sabe exatamente
o que determina que o indivíduo tenha uma ou outra? Tá. A gente suspeita que seja o fator genético, mas existem outros fatores. Por exemplo, existem trabalhos que mostram que existem certas regiões de algumas populações que existe mais um certo tipo de gordura do que de outra. Então faz a gente supor que exista também uma relação com a alimentação, por exemplo. Então algum tipo de alimentação faz com que se desenvolva mais um tipo de gordura do que de uma gordura de láctea pode trazer um tipo de gordura. Exatamente. Uma gordura de cada um tem um tipo de gordura. Exatamente, mas isso não é muito bem esclarecido. Outra coisa importante, hoje em dia a gente sabe que um paciente acima do peso ele tem 18% de chance a mais de ter um tumor, principalmente um tumor do sistema digestivo. Vamos explicar isso com calma daqui a pouquinho? A gente está em cima do break aqui, vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já já com o Dr. Joaquim, com a participação importante do Filete também, com o nosso Sidney Costa e com a Ione em instantes. Obesidade, coisas... Muito bem, a gente está de volta aqui com o segundo bloco do nosso painel regional. Hoje, espaço importante aberto para a área da saúde, especialmente a cirurgia bariátrica. Recebendo aqui à minha esquerda, com muito prazer, o médico cirurgião, Dr. Joaquim Guimarães Neto, acompanhado aí pelo nosso Eduardo Filete. E aqui ao lado direito, meu aqui, né, evidentemente, o Sidney Costa, nosso comentarista habitual, e a nossa Ione Furukawa também. O programa está gravado nessa edição. Você certamente está acompanhando uma série de informações interessantes e importantes sobre esse problema, né, cada vez mais sério, mais complicado que a sociedade brasileira vem enfrentando, que é a questão da obesidade. A gente fechou o bloco anterior com o Dr. Joaquim explicando aí um dos problemas que podem ocorrer com o excesso de peso, o sobrepeso ou a obesidade propriamente dita, é até o surgimento de tumores, né, no organismo das pessoas. Agora, o ideal é a gente começar este bloco definindo basicamente o seguinte: o que é obesidade? A partir de que ponto o cidadão deixa de ter sobrepeso e passa a ser obeso? Joaquim? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela divide em graus a obesidade no indivíduo, né? Não é a melhor maneira, mas a maneira mais fácil da gente determinar esse grau da obesidade é fazendo uma continha. Do peso dividido pela altura vezes a altura, quer dizer, peso pela altura ao quadrado. E aí a gente chega a um valor. Quando esse valor é acima de 40, por exemplo, a gente classifica esse paciente como obeso mórbido. Quando esse valor é acima de 40 é obeso mórbido? Isso. Quando a continha do peso dividido pela altura vezes a altura chega de 40 para cima, a gente classifica esse paciente como obeso mórbido. Vamos fazer continha aí, então. Hein? Agora é a hora de fazer a continha. Quando esse valor é de 20 a 25, a gente classifica esse paciente como normal, como rígido. Ele está... a relação do peso com a altura dele é uma relação normal. Acima de 25, quer dizer, de 25 até 30, a gente também classifica esse paciente como sobrepeso. E de 30 a 35 como obeso grau 1. De 30 a 35, obeso grau 1. Grau 1. E abaixo de 30, sobrepeso. Talvez. De 25 a 30, sobrepeso. 25 a 30, sobrepeso. De 20 a 25, normal. O meu deu 27. Normal. O sobrepeso normal? Não. 27 você já é sobrepeso. Já está no sobrepeso. Exatamente. Eu não vou nem pedir para o Filete e o Sidney fazendo essa conta. Eu estarei com certeza. Estou sem caneta aqui, mas... Mas aproveitando a reflexão oportuna do Filete, que trouxe a discussão da mesa, o balão, mas não é só o balão que preocupa. Estou com dados aqui, doutor Joaquim. A cirurgia de redução de estômago, que é muito mais invasiva ainda, cresceu muito nos últimos 5 anos, cresceu 90%, quase a totalidade dos números anteriormente praticados desse tipo de cirurgia duplicou. E eu vejo que o senhor tem uma posição bastante responsável sobre isso. O senhor indica que essa cirurgia deve ser a última coisa que o paciente deve buscar, e sendo a primeira uma dieta que ao longo de 2 anos devolva ali um peso mais adequado. A pergunta que vem, é certo que tem um pouco de responsabilidade nesse crescimento, que tudo que cresce
de repente, parece que há irresponsabilidade na prática, assim como está acontecendo com a cirurgia plástica. E qual o peso que recomendaria essa dieta de 2 anos? Quer dizer que não tem essa dieta milagrosa mesmo? Que de repente a pessoa passa a tomar sopa aí durante uns meses e consegue o resultado que ela gostaria? O tempo para uma dieta responsável é mesmo duradouro? Vamos por etapas, né? A primeira parte da sua pergunta é sobre a indicação do procedimento cirúrgico. Então, essa indicação do procedimento cirúrgico precisa ser muito responsável. Lógico, que, mediante a milhares de profissionais que fazem esse tipo de procedimento, que executam esse tipo de procedimento, no meio, como todas as classes, tem os bons e os maus profissionais, né? Mas acho que a grande maioria indica a cirurgia de uma maneira bem consciente. Por quê? Porque, na verdade, a indicação para o procedimento cirúrgico tem que partir quando se esgota todas as outras tentativas para fazer com que o indivíduo perca peso. A gente sabe hoje em dia a gravidade da obesidade. Então, sabendo dessa gravidade, que a gente poderia ficar o programa todo falando dos riscos que a obesidade provoca para esse indivíduo, a gente às vezes tem que abrir mão do procedimento cirúrgico. Felizmente, com o passar do tempo, a técnica cirúrgica ela se tornou muito mais segura, né? Hoje em dia existem algumas técnicas diferentes, existem maneiras com que você pode fazer a cirurgia de uma maneira mais segura. Então, isso também fez com que aumentasse o número de indicações para o procedimento cirúrgico. Agora, quanto à dieta sempre é o mais recomendado. Agora, o grande problema é que existe, a grande maioria das dietas são dietas que não funcionam, e a gente sabe disso. A gente tem que partir do princípio que a digestão nossa, ela é feita através de combinação de alimento. Então a gente combina a proteína, o carboidrato, a fibra e a gente tem a digestão. Basicamente, como é feita essas dietas? As dietas milagrosas. A gente tira um dos componentes. Tira o carboidrato, tira a proteína, tira a fibra. E aí a gente não tem combinação de alimentos. E a gente perde peso, e perde muito peso. Então é aquele paciente que faz a dieta da proteína, por exemplo. Ele tira a proteína do cardápio dele. Então, ou ao contrário, ele só come proteína, ele não come o carboidrato. E aí o que acontece? Ele perde 30, 40 quilos em 3 meses. Ele se sente motivado, ele se sente mais bonito. E aí o que acontece? O organismo ele não consegue viver sem a proteína, sem o carboidrato. E aí faz com que o paciente recorra novamente ao carboidrato, em porções menores, mas tenha que recorrer. E o organismo vai interpretar isso quando? Como? Quando você voltar a comer o carboidrato. Bom, eu não sei quando essa pessoa vai fazer isso de novo, então eu vou absorver tudo que eu puder de carboidrato. Engordar tudo de novo. Engorda tudo de novo. Então é a história do paciente que fez a dieta, essas dietas loucas, ele perdeu 30 quilos, ele voltou a comer o carboidrato, e aí ele engordou os 30 e mais 10. Por quê? O organismo ele interpreta assim, eu não sei quando ele vai fazer isso de novo, então é melhor eu ficar a postos. Então eu vou deixar uma reservinha. Então, basicamente, as histórias são personagens diferentes, mas o enredo é muito parecido. Agora, quem prescreve esse tipo de dieta para as pessoas? E qual o peso que você recomendaria a dieta na operação? Tem livro sobre isso, dieta de doutor não sei o quê, né? Existem várias dietas assim, inclusive, só que e isso é passado de vizinho para vizinho, igual receita de bolo. Passa de um para outro. E isso a gente sabe que não funciona, na verdade, né? Mas a única coisa que resolve a longo prazo é a reeducação alimentar. Entendi. Só que a reeducação alimentar ocorre de uma maneira muito lenta. A gente não consegue reeducar e na semana que vem a gente já está com o peso que a gente quer estar. Então é lenta e isso muitas vezes desestimula a pessoa que está praticando, né? Esse tipo de orientação que a gente vai encontrar no GAPO? Uma dessas. Legal. Na verdade, assim, eu acho assim, que essas dietas agressivas, elas até funcionariam quando o objetivo é, por exemplo, perder peso num curto espaço de tempo. Agora, você perder peso a longo prazo
essas dietas agressivas, elas realmente não funcionam. E a gente sabe. Aliás, acho que todo mundo aqui na mesa deve conhecer alguém que já fez uma história muito semelhante dessa, né? Eu já É o fiz. tal efeito sanfona, né? Efeito sanfona. Exato. Quem Quem não não emagrece e tal, né? Quem não Faz fez? a dieta do... Mas A Ione é magra, mas é mulher. É lógico, é lógico. Sou prova Ione, viva Adiantou, disso. Ione? Adiantou a dieta? Olha, eu fiz por 5 dias da dieta da proteína e engordei 2 quilos no final de semana. Você emagreceu quanto? Emagreci 2 quilos e Dois e depois engordei engordou emagreci 2 quilos em 5 dias, engordei 2. Voltou tudo normal em 2 dias também, no sábado e no domingo. Você acha que já o ganho já ficou Então preocupado, é doutor? muito relativo isso. Você acha que Concordo 5 plenamente dias, com o doutor. 5 dias já alertou o organismo dela que ela estava com falta de carboidrato e falou, agora quando vier vamos acumular tudo para ter reserva quando faltar, né? Exatamente. Essa Mas é assim que orientação, funciona. é o cara que tá Infelizmente é assim que É funciona. o cara que está faltando água em casa, ele enche a caixa d'água dele para garantir, é isso? Exatamente. E outra coisa assim importante, assim, outro problema assim muito característico, a pessoa fala assim, eu vou fazer uma dieta, o que eu vou fazer? Eu vou fechar a boca. Isso é outro problema, porque a gente não consegue viver sem comida. É muito mais sensato a gente dividir isso em porções durante o dia, para que o metabolismo nosso seja mais despertado, né? Toda vez que a gente tem digestão, a gente está trabalhando, a gente tem um metabolismo mais ativo e está gastando mais energia. Então, comer várias vezes durante o dia em pequenas porções é uma dica muito legal. Para receber esse acompanhamento responsável aí do GAPO, como é que se faz contato com o grupo? Pode ligar lá na GAPO, né? O telefone é 3232-0394. 3232-03... Desculpa. 3232-5394. 3232-5394, telefone da GAPO, para você ter boas e corretas orientações, não como perder peso. Johnny, tem mais alguma pergunta? Tem uma perguntinha sobre a cirurgia bariátrica. Existe idade ideal para fazer? Olha, como medicina, não existe uma Ou coisa... idade limite para não fazer? Exatamente. Na verdade, existe a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica preconizam que a idade seria entre 16 e 65 anos. Mas isso é meio subjetivo, porque às vezes a gente encontra pessoas mais jovens com uma indicação mais precisa do procedimento, né? Então a gente tem as exceções, mas em média é 16 aos 65 anos. Muito bem. Bom, a gente fechou o bloco anterior, né, falando sobre algumas consequências drásticas, né, sérias aí que a obesidade traz ao ser humano. Uma delas, a possibilidade de criações, de aparecimento de tumores, é isso, né? Exatamente. A gente sabe que os pacientes obesos, eles aumentam em 18% a chance de ter tumores. 18%? Exatamente. Tumores do trato digestivo, né? Então, boca, esôfago, estômago, intestino. E na mulher, os órgãos ginecológicos, útero, ovário, mama. Então, são os órgãos que mais são acometidos no paciente acima do peso. Perfeito. Senhores, mais algumas dúvidas aí para a gente tirar com o nosso cirurgião bariátrico? Vai ficar na sua forma de controlar o horário do programa, doutor? Talvez para o próximo bloco, mas vem dentro da posição que a Ione provocou sobre quase metade da população brasileira acima do peso. E aí o senhor redarguiu dizendo que isso é um problema mundial também. O senhor esteve no Canadá em agosto. Quais ações que saíram desse congresso que tem interesse mundial no controle da obesidade? Na verdade, assim, existe, como eu disse, normas hoje em dia que faz com que que o governo seja despertado muito mais precocemente, né? Hoje em dia a gente sabe que os nossos números são alarmantes e por isso medidas mais concretas e mais imediatas deveriam ser tomadas, né? O grande problema é que a obesidade cada vez mais se torna um problema de ordem pública, como a gente já comentou aqui das outras vezes. Só para você ter um dado importante, por exemplo, que nesse último congresso foi debatido e foi bastante interessante, é que, ao contrário do que a gente achava no passado, não existe só um fator genético, por exemplo, que determina que aquele indivíduo, quando nasce, se torne obeso. Hoje em dia, por exemplo, a gente sabe
que mães que estão acima do peso durante a gravidez, mesmo se não tenha um componente hereditário para transmitir para esse filho, elas, só o fato delas estarem se alimentando de uma maneira errada, elas aumentam a chance daquele indivíduo se tornar obeso. Uma grande revelação. Sem dúvida, eu achei Quebrou realmente alguns muito paradigmas importante. aí que a gente tinha. Porque, então, isso faz a gente pensar, por exemplo, que para você ter um filho, você deve pensar muito bem em estar com um peso bem equilibrado, né? Para que esse filho não nasça com problemas que aumente a chance dele de se tornar uma pessoa obesa. Vamos para mais um intervalo então, né? A gente volta daqui a pouquinho para continuar falando sobre esse tema, né? Que é importante e interessante para todos nós, né? Voltamos já já. Doutor. De volta com o painel regional, este é o terceiro e último bloco desta edição, com espaço aberto, importante espaço para a saúde, especialmente, não é? A questão da obesidade e a cirurgia bariátrica. Aqui com muito prazer, à minha esquerda, o médico especialista, o Joaquim Guimarães Neto, ao lado dele o nosso Eduardo Filetti, e aqui à minha direita o nosso Sidney Costa, comentarista e advogado, e também a companheira, a nossa Ione Furukawa. Programa gravado nessa edição, você não participa via telefone, pelas redes sociais também é impossível, claro, né? Mas está acompanhando com certeza uma série de informações importantes para você gravar em casa e evitar subir de peso, não é? Que não é nada bom. Normalmente não é bom, né? O cara magrelo e tal, pode subir um pouquinho, né? O cara que não é, tem que tomar muito cuidado, né? E depois do programa encerrado, você sabe, ele vai para o YouTube e você revê aí os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro. Meu caro doutor Filetti, fica à vontade aí para mais novas colocações e questionamentos. A gente seguiu o debate aqui com o Joaquim Guimarães. Em primeiro lugar, parabenizar a produção do programa, né? Que eu e a Ione, o Sidney, o Boturão e o doutor Joaquim estamos podendo, né, participar, porque é um programa que envolve saúde mundial, né? Queria perguntar para o doutor, ele com muita clareza falou que a cirurgia bariátrica seria o último recurso, né? A pessoa está com 200 quilos numa cama, põe um balãozinho, vai para 160, e aí com a condição clínica, a pressão já melhora tudo, vai para uma cirurgia bariátrica, que como ele disse, com uma cirurgia de grande porte tem risco, né? Eu queria saber também dessas dietas que as pessoas fazem, por exemplo, pessoas de 50, 60 anos obesas, fazem uma dieta com excesso de proteína. Não pode levar a um problema, porque eu vejo nos animais, e é uma correlação que a gente também lê muito sobre o estudo de Bill Hall, que foi um dos precursores da cirurgia gástrica em seres humanos e tal. Se não pode, por exemplo, uma pessoa com excesso de proteína causar uma lesão renal, né? A pessoa já está obesa, dá um excesso de proteína e tal. Ou a pessoa já está obesa, o excesso de carboidrato, numa dieta restritiva de proteína, se não pode levar a um diabetes, já que a pessoa já tem uma propensão pela obesidade, já tem uma propensão a ter uma diabetes, mas não está com a glicose alterada. De repente você dá 6 meses só comendo carboidrato, que vai gerar um açúcar elevado no organismo, se não há propensão da pessoa, pela própria dieta, emagrecer, mas virar um diabético, assim, ou uma outra coisa. Na verdade, assim, essas dietas, como a gente já disse, disse anteriormente, essas dietas chamadas milagrosas, elas têm um resultado muito imediato, né? A gente tem um resultado rápido, relativamente rápido, só que a gente acaba pagando a consequência por essa dieta a médio e longo prazo. Algumas dessas consequências você muito bem definiu, né? Aumenta o risco de ter um quadro de insuficiência renal. Existem outros riscos, aumentar a resistência periférica à insulina e fazer com que esse paciente venha a se tornar diabético, sem dúvida. Por isso, mais uma vez, eu queria deixar registrado aí que essas dietas elas têm que ser, na verdade, muito bem consideradas antes de começar. Porque é muito comum aqui no Brasil a gente fazer essas dietas, muito de ouvir falar, o que a gente viu na rede social, ou o vizinho fez. Isso tem que ser muito bem amparado para o resultado ser relativamente bom para o paciente. E uma coisa que me preocupa muito, que eu vi numa revista dessas semanais aí, acho que foi a Veja, que ela deu ênfase para os médicos em São Paulo que cobram 700, 800 reais a consulta, né? Mas isso aí é um valor do seu trabalho, que usam o GH como medida de dieta, né? Mas a gente sabe que o GH, além de
outros problemas, pode, vamos dizer, acelerar o crescimento de tumores, né? Então, de repente, eu estou predisposto a ter um tumor com 100 anos, um tumor de próstata, mas vou morrer com 80 e já não vai acontecer. Mas se toma um GH, que alguns médicos estão sendo muito valorizados por isso, todo mundo leu nas revistas e tal, você toma o GH, você pode, de uma certa maneira, induzir. Então, hoje o GH também é usado para a pessoa melhorar a pele, para a pessoa emagrecer, mas corre um risco muito grande de ter outros problemas, né, doutor? Ou você tem, assim, uma experiência, ou, por exemplo, pacientes que chegaram fazendo uso de GH no seu consultório e tal, assim? Então, o uso o tratamento hormonal para obesidade, ele tem que ser muito bem equilibrado, né? E sempre baseados em problemas específicos, né? Muito bem cercado com exames laboratoriais, para a gente poder fazer isso de uma maneira adequada. Como eu disse, no meio médico existe os bons e os maus profissionais, como existe em qualquer área, né? Mas existe esse uso do hormônio de crescimento do GH para obesidade com controle, ou ele é meio restrito, ou existe na prática clínica hoje? É um dos métodos para emagrecimento? Não, o uso do GH de uma maneira corriqueira para emagrecimento não é a rotina, né? Isso não é preconizado. O uso do GH, ele ocorre basicamente quando existe uma carência individual. E aí uma reposição. Agora, o nanismo, assim, no exatamente, tal. O uso rotineiro do GH não é feito. Contraindicado. É contraindicado. Sidney Costa, depois não, Sidney. Pegando carona aí nessa reflexão do Filete, a reposição hormonal se tornou hoje, principalmente a masculina, que era algo que a gente nem ouvia falar, parece que conversa hoje de café. Os homens estão vivendo mais, né? A gente está sobrevivendo, está com mais possibilidade de qualidade de vida por causa do avanço da ciência. Aí entrou também a reposição hormonal. E eu vou fazer aqui um relatório do que eu entendi, para que o senhor explique, que acho que minha dúvida será também a do telespectador. Com a informação do Filete, a reposição hormonal ela também tem que ser bem orientada, porque senão ela pode causar outros problemas, que é botar hormônio novo em corpo velho, dá uma fome, o elemento vai além do normal para se alimentar, fica obeso. Dentro desse parâmetro, coisas que a gente vai buscar na vida hoje para melhor prazer, qualidade de vida, na gastronomia, até nessa parte científica, o senhor colocou acima de 40 naquele cálculo do IMC. É o obeso mórbido. Esse a gente já sabe que a indicação é grave. Ele já deve estar além do problema do sobrepeso excessivo, problema de saúdes graves. Aí esse a gente tira fora. Vamos ficar na faixa que vem as dúvidas mais normais. O de 20 a 25, que é considerado normal, também acho que o senhor não precisa dar grandes explicações. Agora, de 25 a 30, que é um sobrepeso aí fora do grau 1, que é de 30 a 35, esse sobrepeso, qual o indicativo? Tem que ser imediato a procura, por exemplo, do GAPO? Olha, até estou aqui, gravei um número, uma orientação séria, 32325394. Até vou fazer socorro disso também. Mas esse que está nessa faixa do sobrepeso, ele tem que imediatamente procurar controlar isso. Essa protuberância abdominal traz problemas de saúde. O que é mais grave? Vem aí problema cardíaco, diabetes, está indicado acontecer isso. Também para esse está numa faixa mínima aí, quase no grau 1, mas longe do mórbido. A obesidade, como a gente falou, existe graus diferentes, né? E dentre esses graus diferentes, existem problemas diferentes. O paciente que está sobrepeso, por exemplo, ele não tem a mesma condição física de um paciente que está do peso dele normal. Lógico que a perspectiva desse paciente a médio e longo prazo é muito melhor do que um paciente obeso ou obeso mórbido, né? Mas essa faixa de peso é uma faixa de peso que faz com que ele deva começar a se preocupar, né? Logicamente, ele não tem indicação para fazer um procedimento mais radical como a cirurgia, mas ele tem motivos para ser alertado quanto à mudança de vida dele. Então, talvez essa seja a principal hora de começar uma reeducação alimentar,
né? Comendo várias vezes em pequenas porções, comendo devagar, isso é muito importante, muito importante. A maioria das pessoas que estão acima do peso comem muito rápido. Quando a gente come rápido, a gente não sincroniza com o nosso cérebro, a nossa real vontade de comer. Experimenta um dia... É o espelho da sociedade... Exatamente, hoje, né? do dia, que come corre, no carro. dia a dia e tal. Mas você sabe que a cirurgia bariátrica, por exemplo, ela funciona porque ela obriga o paciente a comer devagar, a mastigar muito bem. Toda vez que ele come depressa, ele passa mal. Então isso é um gatilho que é disparado em prol do paciente. Então, comer devagar é uma coisa muito importante para o paciente, né? Que a gente não citou anteriormente e é muito importante. Experimenta um dia, por exemplo, que você está com muita fome, mastigar pelo menos 1 minuto cada colherada que você colocar na sua boca. Você vai ver que antes da metade do que você colocou no prato, você já não vai ter mais vontade de comer. Por quê? Deu tempo do seu cérebro avisar você que você não necessita mais de alimento. Quando a gente come muito rápido, o nosso cérebro fica defasado com a nossa vontade de comer. Então é quando a gente vai, por exemplo, numa churrascaria, come, e a hora que a gente sai da churrascaria que a gente começa a passar mal. Quer dizer, quando a gente começou a passar mal é que o nosso cérebro foi avisado que estava bom de comida. Aliás, tem churrascarias aí pelo Brasil afora, preparadas já para o sujeito passar mal, né? Exatamente, O banheiro lá já é até preparado para a hora que o cara começar a passar um pouco fora do necessário, já vai no banheiro e resolve ali mesmo. Tem que avisar o vinagre, né? Porque o vinagre é magrinho, excesso, mas numa churrascaria ganha de 30, hein? Diga, Ione, pois não. Contrapondo um pouco esse assunto sobre as crianças. A obesidade nas crianças tem crescido cada vez mais, né? E é o nosso futuro. E qual o maior erro dos pais e como reverter essa situação ainda pequenos? Então, Ione, é super importante isso, porque a gente sabe, por exemplo, que as crianças que são obesas, em 70% elas se tornarão adultos obesos. Com agravante delas terem uma intimidade com a obesidade muito maior do que aquele indivíduo que se torna obeso adulto. Quer dizer, ela tem um tempo maior de obesidade até chegar na fase adulta. Então ela tem problemas relacionados também muito maior. A maneira que a gente tem para combater a obesidade infantil não é uma receita única, na verdade, né? A gente explica, por exemplo, o aumento da obesidade infantil por vários motivos. Comportamental, por exemplo, né? As crianças de hoje em dia são muito mais presas dentro de casa, por exemplo, do que era no passado. Então, por isso, hoje a gente tem, por exemplo, muito mais crianças obesas do que a gente tinha 20, 30 anos atrás, onde a criançada brincava de bola na rua. E hoje, por causa de segurança, problemas sociais, a criança está mais presa no computador, no Facebook. Então, isso é uma forma, por exemplo, né? Então, esse comportamento tem que ser combatido. Então, se aquela família, aquele ambiente é um ambiente sedentário, por exemplo, essa criança tem uma chance muito maior em ser uma criança sedentária e, consequente, obesa, né? Outra coisa importante, que vale a pena a gente lembrar, não é a criança que prepara o alimento dela. A criança, ela come o que a mãe coloca na mesa. Então, se a mãe não estimular essa criança a ter uma alimentação saudável, provavelmente ela vai ter uma dieta, por exemplo, rica em calorias e vai se tornar obesa. Então, eu acho que a maneira que a gente tem para combater começa dentro de casa. Então, a família tem que estar muito consciente disso e muito imbuída nesse tratamento. Muito bem, e com esse recado importante, essa dica importante, vamos fechando aqui mais uma edição do Painel Regional, agradecendo muito a participação do Dr. Joaquim Guimarães Neto. Obrigado, quero contar com você em outras oportunidades. Será um prazer, viu, Joaquim? Será um prazer. Sempre. Filete, mais uma vez, muito obrigado pela presença, sempre importante conosco, como também o nosso Sidney Costa. Obrigado, Ione, também pela participação importante, a você que nos acompanhou. Estamos sempre juntos, né? Painel Regional, nos finais de semana, você tem uma edição aos sábados, às 3 da tarde, aos domingos, às 5 da tarde. E durante a semana, você sabe, ao vivo, a edição 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau. Parabéns. Fez a continha aí, não? Tem que pegar o peso. Eu deu 27. Dividir por 100. Vou ter que ligar. Tá bom. Vou ter que ligar. 53 anos. Dividido por
dividido por... o peso dividido pela tua altura. Depois Altura vezes Ai, altura. meu Deus. Altura vezes altura. Ah, altura vezes altura. 1,80 vezes 1,80 Fala altura vezes altura, porque fica mais fácil. Vou ter que fazer ligar. o senhor aqui? Vou ter que ligar, vou ter que ligar lá dá no gapo lá. 3,6, é isso. Isso, você vai Pegar- dividir o seu peso por 3,6. Tá.